Querido amigo, estamos ainda estudando os acontecimentos da terça-feira da última semana de Jesus, antes da sua crucificação. Naquela terça-feira, Jesus, motivado por 3 perguntas dos discípulos, proferiu o seu famoso discurso escatológico. Além de descrever sinais que aconteceriam tanto na queda de Jerusalém como no final da nossa era, Jesus advertiu seus discípulos e nos adverte também que nos preparemos e fiquemos vigilantes para que aquela hora não nos apanhe de surpresa. Para ser bem claro, mas também para atrair a compreensão dos humildes e daqueles sinceros que sempre desejam compreender as suas palavras, Jesus faz essas advertências através das parábolas. No programa passado, como você deve se lembrar, ainda no capítulo 24, já contemplamos pelo menos 2 parábolas. A primeira referiu-se ao dono da casa e o ladrão, destacando a imprecisão relativa à vinda ou retorno do Senhor. Na segunda parábola, referiu-se aos dois servos, um bom e um mau, destacando a existência de obrigações e responsabilidades que devem ser cumpridas em relação aos irmãos, aos seus conservos. Ao examinarmos o conteúdo do capítulo 25, encontramos mais 2 parábolas importantes que nos chamam a atenção novamente para a necessidade da vigilância. Porém, com variações sutis e delicadas, nós vamos encontrar cada uma delas uma lição diferente. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 13, temos a parábola das 10 virgens, onde nos é ensinado que a demora do retorno do Senhor Jesus distingue o sábio do tolo. Estar pronto significa estar preparado para uma longa espera. O zelo de pouca duração é inadequado para um verdadeiro cristão. Nessa parábola das 10 virgens, alguns entendem que aqui se pode comprovar o arrebatamento parcial da igreja, em que alguns serão levados e outros serão deixados. Mas olha, eu creio que quando a igreja for arrebatada, todos nós, os crentes, seremos arrebatados. Não ficará nenhum salvo pelo sangue de Cristo nesse mundo. Todos nós iremos para junto do Senhor. Não iremos confiados em nossos próprios méritos, não, nem em nossas obras, de jeito nenhum. Nós somos salvos pela graça de Deus. A salvação é pela graça. Seremos arrebatados também pela graça. Cristo, prezado amigo, vai nos tirar desse mundo pela sua graça. E mesmo demorando até milhares de anos no céu, sempre lembraremos de que fomos salvos para sempre pela graça de Deus. De forma que, considerando de que todos nós seremos arrebatados por ocasião da vinda de Jesus, isto é, todos nós que somos crentes, então essa parábola das 10 virgens não está se referindo ao arrebatamento da igreja e muito menos ao arrebatamento parcial da igreja. O que essa parábola descreve aqui no casamento ou nessa festa nupcial não parecem nada com os casamentos nem com as festas que temos hoje em dia quando nós celebramos casamentos. Na verdade, Mateus está descrevendo um casamento nos tempos antigos entre os judeus. Em um casamento oriental, o noivo dirigia-se à casa da noiva para recebê-la das mãos dos seus pais. Depois, eram acompanhados por donzelas ou virgens e outros convidados até a casa do noivo ou dos seus pais, onde era celebrado o banquete nupcial. Depois haveria um desfile pelas ruas. Os convidados, e mesmo aqueles que poderiam ser comparados às nossas damas de honra ou pajem, poderiam esperar ao longo do caminho até a casa do noivo com a intenção de se juntarem ao desfile. Isso acontecia normalmente após o anoitecer, então onde as lâmpadas eram acesas com azeites de oliva. Esse cortejo iria até a casa do noivo, onde as principais festividades ocorreriam, e inclusive durante alguns dias. Então, veja só, querido amigo, eu gostaria de dizer novamente que, no entender de muitos estudiosos, essa parábola não está se referindo ao arrebatamento da igreja, nós temos que deixar isso claro, mas está falando a respeito dos judeus. Jesus virá com a sua igreja,
que já havia sido arrebatada antes da grande tribulação. Quem pode esclarecer melhor esse ponto é Lucas. No capítulo 12, versículo 35 a 37, nós lemos o seguinte: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes o lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Querido amigo, como falamos, entende-se que essas palavras se referem aos judeus, para quem especialmente esse evangelho foi escrito. As 10 virgens simbolizam Israel no final da tribulação. As 5 prudentes simbolizam o remanescente fiel. As 5 nécias representam um segmento descrente que só aguarda a vinda do Senhor Jesus, do Messias, na verdade, de boca para fora. Elas ficarão sem azeite, símbolo do Espírito Santo, e não vão entrar no reino eterno. Mas, querido amigo, veja só, além de se referirem aos judeus, ao mesmo tempo esses ensinos também são dirigidos a todos nós. São ensinos práticos sobre a vigilância. Essa parábola das 10 virgens nos ensinam que a demora pode ser mais longa do que qualquer pessoa previu. E, portanto, sabedoria e vigilância são necessárias a fim de nos preparar para as pressões da demora. Essa parábola, portanto, destaca a demora do noivo, conforme o versículo 5. Não existe, na verdade, culpa moral no fato de dormirem. Tanto as virgens prudentes como as virgens insensatas tiveram sono. Mas a demora do noivo distinguiu as prudentes das insensatas. As prudentes se prepararam para a possibilidade da demora, trazendo óleo extra. E as insensatas estavam despreparadas. Além disso, a prontidão das prudentes não pode ser transferida nem compartilhada. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora, conforme o versículo 13. Então, essa parábola ensina claramente a necessidade de vigilância, de preparo, isto é, somente os que estiverem alertas, preparados, com tudo o que isso significa e envolva para a vinda do Senhor Jesus, é que, na verdade, entrarão no reino. Mas, uma outra parábola, o Senhor Jesus conta com o mesmo propósito, de nos advertir para a necessidade do preparo e da vigilância. Então, abra sua Bíblia aí, você deve estar nos acompanhando. Nos versículos 14 a 30, encontramos a parábola dos talentos. Nessa parábola se contrasta 2 tipos de crentes em relação ao uso dos talentos ou ao uso dos dons que recebemos de Deus. Nessa parábola, 2 servos recebem a mesma recompensa, indicando que o que se requer é a fidelidade no uso das diferentes capacidades concedidas a cada um de nós. O terceiro servo é condenado por sua preguiça, por sua indiferença com aquilo que recebeu e pelo medo do seu senhor. Como dissemos anteriormente, embora essas parábolas nos chamem a atenção para o preparo e para a vigilância enquanto aguardamos o retorno de Jesus, cada uma delas enfatiza um detalhe, e essa parábola também nós encontramos mais um detalhe específico. O ponto aqui é que somente aqueles servos que desenvolvem os seus bens recebidos do Senhor, eles receberão a bênção do Senhor quando ele voltar, depois de muito tempo, conforme o versículo 19. A diferença é tão grande que se um servo meramente se agarrar ao que lhe foi confiado e não houver nenhum desenvolvimento daquilo que lhe foi confiado, do seu dom, do seu talento, esse servo é considerado não somente um servo medíocre, como também um servo infiel. Mas também, quando esse servo foi apanhado sem desenvolver o talento que recebeu, a reação dele foi impressionante. Ele defendeu a sua maneira de agir, conforme os versículos 24 a 25, acusando o seu senhor de ser duro e ávido por explorar o trabalho dos outros, ao dizer: ceifas aonde não semeastes. E assim, de uma maneira agressiva, ele devolve para o seu senhor aquilo que lhe foi confiado. Mas o que esse servo mau se esqueceu é que ele devia ao seu senhor o seu melhor serviço. Ele deveria cumprir com as suas obrigações. Ora, e não ter desenvolvido o talento recebido
Mostra-o como um desobediente e falho em cumprir com as suas responsabilidades. As acusações que ele fez contra o seu senhor foram uma desculpa esfarrapada. Ora, se ele sabia que o seu senhor era tão duro, por que ele não colocou aquele talento que recebeu num lugar onde pelo menos ele pudesse obter um pouco de juros, ao invés de enterrá-lo na terra? Querido amigo, essa parábola nos ensina que não é suficiente aos seguidores de Jesus simplesmente se manter e esperar até o fim. Não. Ele precisa perceber que o que ele tem recebido, sendo ele apenas um simples servo, ele deve desenvolver aquilo que recebeu. Por ser considerado um servo inútil, aquele foi jogado nas trevas exteriores. Mas quem desenvolveu seus talentos foi recebido de uma maneira muito agradável pelo seu Senhor. Essa parábola, na verdade, nos faz refletir sobre a nossa própria conduta. Como que você está usando o seu talento, os talentos recebidos do seu Senhor? Eles lhe foram dados para serem usados para o Senhor. Eu estou usando o meu talento, que Deus tem me dado, estou usando ele agora, por exemplo, no rádio, para proclamar a palavra de Deus a todos vocês. É o que estou fazendo nesse momento. Mas a pergunta é a seguinte: e você? Como é que você está empregando os seus talentos que você tem recebido? Você tem desenvolvido os seus dons ou você os tem enterrado? Você tem medo do seu Senhor e não tem desenvolvido? Querido amigo, isso é muito sério. Nós precisamos refletir sobre a nossa própria vida quando estudamos a palavra de Deus. Assim, o texto prossegue nos versículos 31 a 46, conforme o entendimento de alguns estudiosos, temos mais uma parábola, ou no entender de outros, um texto não parabólico que trata do juízo final. Mas qualquer que seja a classificação literária que dermos a esse texto, há uma grande ênfase no que temos aqui, o oferecimento de um teste muito seguro contra a hipocrisia. Veja só, as ovelhas, isto é, os verdadeiros discípulos de Cristo, passarão no exame, não porque estão tentando passar no exame, mas porque, tendo amado e servido os seus pequeninos irmãos, na verdade, estão amando e servindo a Jesus. Os cabritos, por outro lado, isto é, os falsos discípulos de Cristo, fracassarão porque eles são indiferentes, não têm compaixão dos pequeninos irmãos, isto é, com as suas atitudes de rejeição aos necessitados, estão desprezando o próprio Senhor Jesus, o próprio Messias. E o final dos dois é muito claro e nítido. Os discípulos verdadeiros receberão bem-vindo do Rei Eterno, enquanto os falsos discípulos receberão a expulsão da presença do Rei. Serão lançados no fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Conforme o versículo 31, Jesus apresentou um retrato do Messias, a quem Israel aguardava na sua primeira vinda, apresentou o Messias assentado no trono davídico, num trono de glória. O tempo é determinado pelo contexto, isto é, quando Jesus voltar em sua vinda gloriosa. O ambiente é o juízo dos gentios, nos versículos 32 e 33. E eles são compostos de ovelhas e cabritos. Esse julgamento é para todos os gentios que sobreviverem à tribulação e cujo relacionamento íntimo com Deus será evidenciado, veja bem, pelo tratamento que dispensarem aos judeus, isso é, aos pequeninos irmãos de Jesus, especialmente durante aquele tempo difícil. As ovelhas são aqueles que recebem o evangelho do reino, conforme 24:14, e tratam com benevolência os meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, conforme o Senhor Jesus disse. O remanescente fiel dos judeus, versículos 34 a 40. Os cabritos são os ímpios que rejeitam o evangelho e perseguem o remanescente judaico, conforme 41 a 46, mostrando assim a sua relação com a besta e o falso profeta que nós vamos encontrar lá em Apocalipse capítulo 13. Mas a aplicação que podemos fazer dessa parábola para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, é muito importante também. Veja só, o detalhe que distingue essa parábola das outras é a surpresa que tiveram ambos os grupos diante do rei, quando ele lhes apresentou a razão do seu veredito. O rei não demonstrou
que a ação dos dois grupos foi motivada para receberem recompensas, mas demonstrou que as suas ações eram consequências da vida que tinham. Por isso é que dissemos que esta parábola fornece um teste contra a hipocrisia. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: com que motivação fazemos o que fazemos? E eu te pergunto, com que motivação você faz o que você faz? Querido amigo, veja bem, as boas obras realizadas pelas ovelhas ou pelos verdadeiros discípulos de Cristo, ou as obras não realizadas pelos cabritos, as obras boas que eles deveriam realizar, mas não realizaram, ou pelos falsos discípulos de Cristo, embora estejam relacionadas com o destino final de cada um dos grupos, elas não são e não devem ser a motivação, a causa ou a razão dos seus destinos, não. Certamente não. Pelo contrário, as boas obras são e devem ser a evidência, o resultado, a consequência de quem realmente são essas pessoas, seguidores, discípulos verdadeiros de Jesus, ou apenas seguidores e discípulos falsos que não amam a Jesus nem aos seus pequeninos irmãos. Afinal, cabe mais uma vez a pergunta, mesmo que seja ingrata, mesmo que seja difícil de ser respondida: com que motivação você faz o que você faz? Querido amigo, com certeza você percebeu o que você aprendeu nessas lições, nessas parábolas. Os servos maus foram rejeitados, veja só, porque entenderam que tinham muito tempo e trataram mal os seus conservos. As virgens nécias falharam por pensarem que sua parte no cortejo era muito fácil, mas a demora do noivo demonstrou que elas erraram. O servo infiel falhou por supor que a sua parte, que era desenvolver o talento recebido, era muito difícil e, por ter medo do seu senhor, enterrou seu talento sem desenvolvê-lo. Os cabritos foram amaldiçoados, isto é, expulsos e lançados no castigo eterno, porque não ajudaram, não serviram os pequeninos irmãos como evidência de suas vidas não transformadas pelo Rei Messias. Ora, diante dessas verdades, então eu pergunto a você, primeiro, como você tem tratado os seus irmãos? Como você tem tratado os seus conservos? Bem ou mal? Segundo, você tem se preparado adequadamente, tendo azeite em sua lâmpada para guardar o tempo necessário da volta de Cristo? Lembre-se que o azeite, na Bíblia, é um símbolo do Espírito Santo. Então a pergunta poderia ser reformulada da seguinte maneira: você tem deixado o Espírito Santo ter liberdade na sua vida? Você tem se enchido? Você tem permanecido cheio do Espírito para aguardar o tempo necessário da volta do noivo, isso é, da volta do Senhor Jesus Cristo? Terceira pergunta é muito objetiva. Como que você tem desenvolvido o seu talento que recebeu do Senhor? Lembre-se de que todos nós recebemos pelo menos um talento. E o que Deus requer de nós, o que o Senhor requer de nós, é que nós o desenvolvamos corretamente. E, finalmente, em quarto lugar, uma outra pergunta bem direta. Qual tem sido a sua motivação em ajudar e servir os seus pequeninos irmãos, os pequeninos irmãos de Jesus? Qual tem sido a sua motivação? Você quer demonstrar condições de entrar no reino, ou você tem servido porque a sua vida já tem sido transformada? Querido amigo, reflita sobre essas questões e acerte o seu relacionamento com Jesus. Acerte o seu relacionamento com o Rei Messias, que em breve ele voltará. Chegando quase ao final do nosso programa, quero ainda chamar a sua atenção para refletirmos um pouco mais sobre esses eventos futuros. Veja só, um dia o juízo final chegará. Para aqueles que professam pertencer a Cristo, o exame das suas palavras e das suas obras demonstrará que a sua profissão de fé é fruto de um coração bom, honesto e de uma vida transformada por Jesus. Mas ao mesmo tempo,
Esse exame também demonstrará se o que ele fala ou faz é enganoso, é hipócrita, é falso. Na verdade, tudo, completamente tudo será desvendado no dia do juízo final. E cada um de nós receberá de Deus exatamente aquilo que nos pertence. Veja só, o juízo de Deus é um juízo justo e verdadeiro. Ninguém será mandado para um lugar eterno sem que ele mereça. Confie no Senhor, porque o nosso Deus é um Deus justo. Aqueles que demonstrarem uma fé prática, fruto de uma nova vida, que ama a justiça e repudia o pecado e a hipocrisia, estes serão salvos por toda a eternidade. Querido amigo, mas em contraste, por outro lado, aqueles que não tiveram as suas vidas transformadas de dentro para fora, mesmo que tenham feito boas obras, eles serão rejeitados pelo rei. E eles ouvirão a seguinte palavra: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Seriam palavras duras, e eu espero que nem você, nenhum dos nossos ouvintes, possa ouvir essas palavras do Senhor Jesus. Mas, querido amigo, como ainda há algum tempo até a volta do Senhor Jesus, avalie a sua vida. Peça a Deus que sonde o seu coração e, se for necessário, arrependa-se. Lembre-se, o nosso Deus é rico em perdoar. Estamos finalizando assim o nosso estudo e a minha oração é que você possa aplicar essas lições em sua vida. Muito obrigado por sua companhia. Que Deus te abençoe.